Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso trabalho tem o objetivo de levar até você informações relevantes que vão auxiliar a você tomar decisões, tanto na tua condição de gestor como na sua empresa. E o nosso trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, Eucatex, Capsberg, Movelpar, Formobile, Real e Colchões Castor. Hoje nós temos um tema muito interessante, instigante e recorrente nas conversas de WhatsApp, nas conversas telefônicas, que trata da expectativa e perspectiva do mercado de imóveis para o segundo semestre. E para falar sobre esse tema, ninguém mais, ninguém menos do que a grande sensação do momento do setor moveleiro, o estrategista Laércio Comar. Laércio, seja muito bem-vindo, se apresente para a nossa plataforma e siga com a sua brilhante apresentação. Obrigado, Bessa. Obrigado pelas palavras, pelo exagero. Exagero de amigo a gente perdoa. Você fez um desafio realmente muito grande, porque falar sobre essa expectativa do segundo semestre, como chamam a pergunta do milhão, não é muito fácil realmente de responder. Eu levantei muitos números para a gente basear isso, como sempre, para a gente não ficar apenas na perspectiva, naquilo que a gente sonha ou que a gente deseja, para que nós tenhamos uma informação um pouquinho melhor. Eu queria, antes de mais nada, apresentar um pouquinho do trabalho da AD. AD, já estamos chegando aí há 2 anos juntos. Nós trabalhamos com um programa que une muitas empresas de imóveis, fazendo com que a troca de informações melhore ou facilite a gestão, principalmente comercial, do negócio. Eu queria aproveitar e mostrar quem são, agradecer essas empresas que vêm me ajudando a AD nesse desenvolvimento. Vamos lá. Hoje participam da AD Albatroz, Anjos Colchões, Azemax Colchões, Bechara, Bonan, Carpen, Casa D, Colibri, Combinare, De Angelis, Demobile, DJ Móveis, Demonegato, Enel, Frade Movelaria, Incal, Incorplac, Inusitar, Kits Paraná, Cozinhas Luciane, Madetec, Matic, Matrix, Mobler, Móveis Leão, Nicioli, Panam Móveis, Fênix Baby, Polimã Móveis, Quimove, Saleto Móveis, Santos Andirá e Grupo Simbal. Todas essas empresas estão unidas dentro da AD e eu convido você que tem indústria de imóveis, que faz parte do ramo moveleiro, que também venha participar conosco, entrando em contato. E vamos lá, Bessa, ao que realmente interessa. Eu queria fazer um destaque inicial, algumas informações iniciais aqui. Essas informações que eu vou passar não têm viés político ou ideológico, são apenas números da economia, tentando prever o comportamento futuro. Os números são de sites oficiais e da imprensa. Toda a economia está atrelada às pessoas consumindo. Sem consumo particular não há economia. O foco é a satisfação das necessidades pessoais, básicas ou não. Significa que se nós ficássemos hibernados como urso dentro de uma caverna e não consumisse absolutamente nada, o mercado não teria razão de existir. Esse estudo que eu vou apresentar é justamente em cima disso. Como as pessoas conseguem utilizar a renda e onde elas gastam a renda. Vou utilizar uma linguagem bastante simples, eu não sou economista, vou tentar apenas traduzir essas informações e adaptá-las para o moveleiro, principalmente para o moveleiro.
Expectativa do mobiliário para o segundo semestre de 2021. Vamos lá. Ela é positiva para quem agir. Já vou colocar logo o final da apresentação. Se você está assistindo ao vivo, não precisa ter ansiedade. Se você está assistindo a gravação posterior, não precisa ir lá para o final para saber a conclusão. Ela é positiva, sim. E daqui para frente eu vou discorrer todas as informações que baseiam essa conclusão. Vamos lá. O orçamento familiar. Isso daí é matemática básica. Tudo que é consumido, ele tem que partir de algum local. Esse dinheiro vai ser gasto, mas ele tem que ser recebido primeiro. E vamos nessa matemática básica do orçamento? Pensando então numa família tradicional, uma família comum, 4 pessoas, uma delas trabalha, recebe R$1.000 por mês, a renda familiar é 1.000. Ou seja, essas 4 pessoas vão viver com os R$1.000. Se amanhã uma segunda componente da família começa a trabalhar, a renda aumentou para 2.000. Um terceiro aumentou, começou também com 800, já fomos para uma renda de 2.800. Um deles recebeu um aumento, a renda dele foi para 1.200, a renda familiar subiu para 3.000. E é assim que funciona. Essa família vai gastar R$1.000 no mercado ou 3.000. Tudo que nós vendemos depende disso, depende do que elas ganham. E esse patamar dessa família, nós podemos facilmente multiplicar pelo mercado como um todo. São várias famílias, cada uma recebendo de uma forma diferente. Valores mais, valores menos, mais gente trabalhando, menos gente trabalhando dentro da família, ou com uma renda, não necessariamente do trabalho, e isso acaba fazendo o volume do mercado. Eu quis dividir um pouquinho para a gente poder falar disso e fazer essa adivinhação de mercado futuro. Importa para nós quantas pessoas recebem o salário, quanto elas recebem individualmente e o que elas podem comprar. Dentro disso, nós conseguimos concluir o potencial do mercado de consumo. Bom, no Brasil nós somos 211 milhões de habitantes, porém 36 milhões com menos de 14 anos. Não poderiam estar trabalhando, portanto 174 milhões estariam aptos ao trabalho. Dos 174 milhões, nós temos 86 milhões trabalhando e 13 milhões desempregados. Esses 75 milhões não estão no mercado de trabalho por algum motivo. Quer dizer, os 36 por serem menor, os 75 por algum outro motivo. No final das contas, nós temos dentro dessa nossa grande família Brasil, 211 milhões de habitantes, mas menos da metade estão disponíveis para o trabalho. E acompanhando essa ocupação, nós percebemos que até o começo do ano passado, antes da pandemia, nós vínhamos aqui com 90 e tantos, quase 95 milhões de pessoas aptas a esse trabalho, trabalhando, ou ao menos procurando, ocupadas, e, aliás, 95 milhões de pessoas, trabalhadores ocupados, e quando entrou a pandemia, isso diminuiu, caiu aqui para próximo de 82, 83 milhões de pessoas trabalhando. Retomou, uma parte dessa perca foi retomada, mas ela permanece relativamente estável, mas com tendência de melhorar, de voltar a ter patamares melhores. Hoje nós estamos com 14,7% de desemprego, de pessoas desocupadas, subiu bastante realmente isso após o início da pandemia, mas vinha caindo, é uma pena, porque ela vinha ano após ano caindo. A expectativa é que alguns órgãos, alguns economistas imaginem que esse final de ano vamos chegar a 12%. Se chegar a 12%, praticamente é um índice até menor do que nós tínhamos em 2017. Então ainda é uma perspectiva positiva. É muita gente sem emprego, mas ainda com uma perspectiva positiva. Bom, e esses desempregados? Eu encontrei uma matéria que fez um levantamento aqui em Santa Catarina. Santa Catarina tem um dos menores índices de desemprego do país, são 6% apenas. Em Criciúma, a prefeitura organizou um balcão de empregos. Surgiu 130 vagas oferecidas pelas empresas e 500 interessados pelas vagas. Mostra aí o desemprego. Aonde está o questionamento das pessoas quanto a isso? A prefeitura organizou um evento no ginásio municipal, apareceram 43 interessados. 500 se inscreveram, só 43 apareceram no momento. Dos 43, 7 conseguiram a vaga. Ou seja, das 130 vagas, 43 pessoas disputando, mas só 7 conseguiram a vaga.
nós temos um problema claro de qualidade de mão de obra. Esse é um problema que vai a longo prazo. Então, existe sim um desemprego alto, mas nós percebemos que esse desemprego não vai zerar muito fácil, não. Por quê? Falta qualificação. Tá, 500 queriam emprego, mas só 43 apareceram. Você talvez tenha tendência, aquela tentaçãozinha de falar, ei, brasileiro, não, eu não concordo. Eu acho que nós todos temos algo em comum. Vamos comparar com os nossos irmãos gringos, os americanos? São seres humanos também. E lá, como é que está a questão do desemprego? Pois é, essa matéria aqui da Reuters, o número de norte-americanos que entram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou, mas as dispensas estão diminuindo em meio à reabertura da economia e à escassez de pessoas que querem trabalhar. Ué, mas como assim? Está diminuindo o desemprego e tem mais gente entrando no seguro-desemprego. Pois é, o nosso amigo americano não está muito a fim de entrar no trabalho também por auxílio-desemprego generoso, são $300 por semana que ele recebe o cheque pelo correio, e isso tem sido apontado como culpado. E bem como a relutância em voltar ao trabalho por medo de contrair a Covid, apesar deles já terem vacina à vontade. Então, em qualquer local do mundo, em qualquer economia, você vai ter gente desempregada, mas se tiver uma outra fonte de renda, ela não volta ao mercado de trabalho. Bom, então se nós formos avaliar o primeiro ponto, quantas pessoas recebem? O desemprego está alto, sim, porém, mas há uma tendência a diminuir, no mínimo de 14,4% para os 12%. Eu coloquei isso como, então, positivo, porque nós vamos chegar num índice que, se for pela quantidade de pessoas que recebem, a economia no segundo semestre vai vender. E é isso que nós queremos receber. Vamos para a segunda pergunta? Quanto elas recebem individualmente? Bom, esse aqui é o rendimento médio do trabalho principal, recebido no mês. Nós tivemos aqui está voltando a crescer, cresceu bastante. Os últimos 3 trimestres, nós estamos com um recorde quase do rendimento. Você vai ver a notícia dizendo que caiu, mas ainda é um valor alto. Durante a pandemia, logo que entrou a pandemia, aqui nós tínhamos a renda anterior e depois em 2020, e aqui a renda em 2021. Peraí, Lárcio, mas aumentou a renda? Aumentou. O que nós tivemos foi gente perdendo o emprego, mas quem estava empregado não teve uma diminuição considerável de renda, nada que realmente justificasse. Ou seja, menos gente trabalhando, mas quem estava trabalhando continuava recebendo a sua renda. Vamos usar um dado aqui de 2018. Nós somos 59 milhões de famílias no Brasil, numa média de 3 pessoas por família, dados do IBGE. Em 2020, o IBGE calculou que a renda per capita, ou seja, a renda da família dividido pela quantidade de pessoas dentro da família, essas 3, foi de R$ 1.380 por mês. Aqui cabe um adendo, tá? 1.380 é o rendimento domiciliar per capita do brasileiro. Média Brasil. Se nós formos olhar no Maranhão, ela é de R$ 676. Em São Paulo é de R$ 1.814 e no Distrito Federal é de R$ 2.475. Que adendo que eu faço aqui? Você que é da indústria moveleira, você que está oferecendo móveis e vende no Brasil inteiro, você está tentando vender o mesmo móvel para o Brasil todo? Você está vendendo o mesmo móvel para o Maranhão, que tem uma renda de R$ 600, para o Distrito Federal, que tem uma renda de quase R$ 2.500, aqui já dá diferença. Não dá para vender a mesma coisa, não dá para esperar o mesmo resultado. Nós temos que nos preparar para isso. Mas vamos lá. E essa renda, de onde ela vem? Como as pessoas conseguem essa renda? 72% do brasileiro é do trabalho e 20% é da aposentadoria. 2,5% aluguel e arrendamento. Se nós formos juntar aqui, já dá 23%, tanto aposentadoria como aluguel, você não tem esse risco de um desemprego. Os 72% vem do trabalho. Como o total da renda do Brasil evoluiu? Eu peguei uma comparação que foi feita de fevereiro de 2020 para fevereiro de 2021. Por que fevereiro? Porque em março de 2020, com o início da pandemia, tudo se afetou, os números se afetaram demais. Então vamos pegar fevereiro, onde ainda não havia claramente afetado a economia. Vamos lá. Setor privado. O setor privado, exclusivo o trabalhador doméstico, tinha em fevereiro de 2020 44 milhões de pessoas trabalhando e recebendo. Em fevereiro desse ano caiu para 39 milhões. Tivemos um baita desemprego. A renda, que era de 2.193,
caiu ligeiramente para 264. Não foi muita coisa, o maior impacto realmente foi na quantidade de pessoas trabalhando. Então, nós tínhamos em fevereiro de 2020 96 bilhões em dinheiro de assalariado para comprar tudo, inclusive imóveis. Em fevereiro de 2021, isso veio para 84 bilhões. Tá bom, trabalhador doméstico diminuiu de 5 milhões e 900 para 4.900, também um pouquinho diminuiu a renda, total 5 bilhões e 780 para 4 bilhões e meio. Agora nós temos o setor público. O setor público responde por 1/4 da quantidade de pessoas empregadas em 2020. Dos 44 do setor privado, havia 11 na mesma proporção empregados, 11 milhões no setor público. Esse ano cresceu para 11.800. O setor público não houve dispensa. O salário médio de 3.964 do setor público já era quase o dobro da iniciativa privada, cresceu mais um pouco durante a pandemia. Final das contas, a renda que vem dos funcionários do setor público para a economia, que era de 46 bilhões ano passado, veio para 48 bilhões esse ano. E com isso, ajuda a compensar um pouquinho a perca do que nós tivemos no setor privado. Bom, com isso, o total de empregados que recebia 148 bilhões diminuiu para 138 bilhões. Então, realmente, nós temos menos dinheiro na economia vindo do salário. Não estamos falando de auxílio do governo, estamos falando apenas de salário. Complementando, nós temos as pessoas que trabalham por conta própria, 24 mil, caiu para 23.800, elas recebiam 1.847, veio para 1.905. Quem trabalha com conta própria muitas vezes recebe comissão sobre faturamento, faturamentos que cresceram, alguma coisa que repasse de preço também, já de inflação de serviço. 44 bilhões de renda total, veio para 45, também deu uma crescidinha, ajudou a compensar. E empregadores, as pessoas que recebem como empregador. 4.300 caiu para 3.700, a renda de 6.200 caiu para 6, ou seja, essa classe média realmente perdeu bastante, de 27 para 22. No fringir dos ovos, 227 bilhões que entram todo mês na economia para serem gastos em tudo, de um alfinete a um jato, entra 227, esse ano está com 212. Nós temos aqui 6% a menos do que nós tínhamos de renda. Só que essa renda, ela parcialmente sentiu-se menos a diferença, ou até pelo contrário, por conta das ajudas do governo. Ou seja, entrou 15 bilhões a menos de dinheiro, mas o governo colocou quantos bilhões a mais na economia? Para menos gente? É verdade, mas entrou dinheiro na economia. A massa de rendimento, ou seja, essa grana toda, os 200 e tantos bilhões que estão hoje girando na economia, é muito menor do que nós tínhamos? Não, muito menor não. Realmente, antes da pandemia, nós estávamos num gráfico melhor, podemos comparar aqui os meses de final do ano, mas comparando aqui até janeiro desse ano com janeiro, o final aqui, janeiro de 2019, até que nós temos um volume de dinheiro circulando positivo. Segunda etapa, então nós vimos que na primeira, quantas pessoas recebem, está positivo, o desemprego tende até a diminuir. Quanto elas estão recebendo? A renda se manteve estável, porém com auxílios extras. Então caiu 6%, mas com o auxílio do governo, cresceu. Esse dinheiro vai estar na economia no segundo semestre. Eu classifico como positivo. Então nós vamos ter provavelmente mais gente recebendo do que hoje, junho, e provavelmente recebendo mais do que recebem hoje. Então, na soma aqui do potencial de mercado, nós temos os dois. O que eles podem comprar? Uma coisa é quem está trabalhando, quanto ele recebe, mas o que ele pode comprar com isso? Que é a tal da inflação. Ela pode corroer. Olha quanto veio subindo essa inflação, já batendo próximo de 8%. Nós estamos com a inflação de 2015, 2016, que foi também uma época de crise. Porque o mercado todo está muito preocupado com a inflação. Você acha que não? Está sim, e não é só no Brasil. Estados Unidos, o índice de preço ao produtor avançou 0,8% em maio. Comparação anual lá é de 6,6% ao ano. Para os Estados Unidos é alto também, assim como para o Brasil. Na Europa, a situação que preocupa é da Alemanha. A taxa anual de inflação ao produtor, PPI, atingiu 7,2%. É muito. A inflação no mundo inteiro está crescendo e isso corrói o poder de compra.
Como ele corrói? Vamos fazer um exemplozinho bem prático aqui para gente? Bom, eu tenho aqui aquela nossa famíliazinha tradicional, que recebe R$1.000 ano passado, e está recebendo R$1.000 esse ano. Ano passado ela gastava 1.000, vamos dizer que a inflação seja de 8,33, só para poder facilitar meu cálculo, ela vai gastar 1.083. Quer dizer, ela continua ganhando os mesmos milão, mas o gasto aumentou para 1.083. Olha, se ela vai continuar ganhando o mesmo 1.000? Ela vai porque nós vimos o quanto pesa a renda de funcionário público e a renda de aposentado nessa renda brasileira. Então, nós não temos um aumento da renda compatível. Parcialmente, sim, mas totalmente não. Tá, e como a gente consegue exemplificar o quanto isso aqui pode pesar na economia? Vamos multiplicar isso por 12 famílias? Então, 12 famílias ganhando 1.000 cada uma ganhavam 12 e continuam ganhando R$12.000. Hoje, elas continuam ganhando os 12, elas gastavam 1.083, as 12 famílias gastam juntas 13.000. Então, elas ganham 12, mas gastam 13. A conta não fecha. R$1.000 vai faltar. R$1.000 é uma família. Uma inflação de 8,33% no ano é o equivalente a você tirar uma de 12 famílias do poder aquisitivo. Não entrou dinheiro, não compra. Nós estamos preocupados com uma quantidade de desemprego que pode cair de 14 para 12. Pois é, só um ano de inflação é o equivalente a 8% dessas pessoas sem receber. Então, a inflação é um risco grande. Coloco aqui que é o maior perigo à economia, pois ela diminui o poder de compra, e aí sim, todos nós vamos sentir. Esse é um ponto negativo. Mas somando 2 prós e 1 contra, eu diria que o potencial do mercado de consumo no segundo semestre ainda é de positivo para estável. Tem essa questão da inflação, ela vai dar uma atrapalhada, mas é segundo semestre, nós temos mais gente recebendo dinheiro, e como sempre, esse dinheiro extra que entra, ele vai acabar ajudando bastante os móveis, sim. Vamos lá. Tá, então nós chegamos à conclusão de que dinheiro entrando vai. Mas não basta entrar dinheiro para as famílias. Para onde ela gasta? Para onde o dinheiro normalmente vai? Comparado ao volume atual, como está? E o desejo de compra? Fazendo mais essa equação, chegamos à expectativa do mobiliário para o segundo semestre. Vamos lá? Para onde o dinheiro normalmente vai? Bom, a renda média do brasileiro é 4.649. Lembra, são 3 pessoas por família e uma renda de 1.000 e pouco. Então, nós conseguimos chegar a 4.649. Essa é uma média nacional. Muda muito de região para região. Mas 4.649. Toda família, na média, recebe isso no final do mês e ela vai gastar com alguma coisa. Habitação, transporte, alimentação. Esse gráfico demonstra uma certa proporção, mas eu fui mais além. Eu tentei buscar um índice mais aproximado do IBGE para a gente poder avaliar o quanto nós, moveleiros, quanto nós que vivemos do móveis, da venda do móveis, participamos nessa pizza ou nesse bolo. Utilize o prato que você preferir. A maior despesa das famílias, na média, é aluguel. 15% vai nisso. De tudo que ela recebe, ela vai gastar. 14,6% com transporte, alimentação 14,2%, outras despesas 11,7%, serviços, taxas, impostos 7,4%, e lá na ponta 1,4%, mobiliário. Eu tinha uma curiosidade, móveis e o eletrodoméstico estão sempre muito próximos, muito juntos na venda, o mesmo canal praticamente, quanto que é a proporção de um e do outro. Mobiliário, 1,4% dos gastos, eletrodoméstico 1,3% do gasto do consumidor. Então, realmente é muito próximo do outro. 1,4% apenas é a nossa fatia desse bolo. É uma fatia pequena. Vamos colocar em mente isso. Dos 4.649, na média, é uma média, as pessoas vão gastar dessa forma. Bom, 4.649, moveleiro 1,4%, significa que os móveis têm uma parcela de R$ 65 por mês. Cada família gasta R$ 65 por mês. Mas é muito pouco R$ 65 por mês, malemar dá uma prestação de um móvel popular. Vamos lá. Multiplicado pelas 59 milhões de famílias, nós estamos falando em um consumo de móveis no Brasil, esse mísero 1,4%, em 3 bilhões 873 milhões. São 4 bilhões de reais por mês em móveis consumidos no país.
nós temos que brigar, lógico, há uma briga muito grande no mercado para quem morde esse pedacinho dos 4 bilhões, que corresponde a 1,4 do total. E é por isso que, no ano passado, com as pessoas não saindo de casa e elas gastando um pouco mais com móveis, esse 1,4 do móvel mordeu um pedacinho de outros mercados aqui, e o que nós vimos foi uma explosão de venda, ninguém deu conta de atender, estourou a inflação, não conseguia produzir, faltou móveis, porque é muito pouco. Pouquinha coisa que sobra da renda a mais aqui, gastou com móveis. E esses 4 bilhões crescendo. Bom, a tendência, voltando ela aqui, a tendência desses percentuais é se manterem. Então, se durante a pandemia um cresceu ou diminuiu, a tendência é ele voltar ao normal, que é o que as pessoas gastam. Então, quem cresceu mais, a tendência é retornar. Sim. Vamos olhar material de construção. Aqui está comparando fevereiro de 2020 com o fevereiro agora. Ou seja, nós estamos falando em apenas um ano de diferença. Material de construção, 20% cresceu, artigo farmacêutico 13%, móveis 1,4%. Veículo, moto, combustível, veio tudo com queda. Tecidos, vestuário e calçados, queda. Como evoluiu nos últimos 24 meses? Eu usei um material aqui do IBGE, a pesquisa mensal de comércio e a PMS, a pesquisa mensal de serviço, para a gente ver o quanto nós mordemos dessa fatia dos outros e o quanto eles podem morder de volta. A sistemática que eles utilizam, eles comparam a venda com 2014. É isso mesmo. Então, por exemplo, se em 2014 aquela venda era 100 e hoje ela foi 120, ela cresceu 20%. Se hoje ela está em 90, significa que ela caiu 10%. É uma base que o IBGE utiliza e eu peguei esse valor para a gente poder fazer o comparativo. Então, por exemplo, móveis vai estar aqui em amarelo. Ó. Nós entramos em 2019 numa faixa, vinha crescendo, entrou a pandemia, caiu, cresceu um monte mais do que tinha, ou seja, nós mordemos essa faixa a mais e ela agora caiu, mas ela caiu a um nível que é o que nós já tínhamos antes. Então, o móveis hoje, o que ele está sentindo é a venda do que ele já tinha antes de toda a pandemia, antes de toda essa confusão. E o comércio, de forma geral, que é essa linha rosa, seguiu o mesmo caminho. Vamos comparar com outras? O que é interessante para nós compararmos é aqui, ó, essa proporção. A proporção que havia 2 anos atrás e há hoje. Por quê? Porque se o móvel tivesse muito maior do que ele teve da média no passado, a tendência seria cair. Como hoje ele está até um pouquinho menos, a tendência é subir. E os outros ramos? Vamos lá. Eletrodoméstico seguiu mais ou menos igual. Aqui é o que eu digo para vocês. Eletrodoméstico vinha numa venda parecida com a de imóveis, ele subiu. Ou seja, a tendência do elétrico para perder participação daqui para frente é maior do que o móveis. Por quê? Porque ele cresceu na pandemia mais forte do que o móveis. Artigo farmacêutico, médico, ortopédico continuou crescendo. Malemar ele sentiu a queda aqui no início da pandemia, ele está lá em cima. Então a tendência é ele perder um volume mais do que o móvel perder. Equipamento, material de escritório, entrou a pandemia perdendo e não recuperou. Ele tem uma tendência a crescimento. Livros, jornais, revistas e papelaria já era uma venda menor. Ele já tinha uma venda, esse 60 que iniciou aqui, comparando com 2014, já era menor. E ela veio despencando, despencou na pandemia e hoje, talvez até por mudança de cultura, esse ramo vem com uma venda muito, muito ruim. Não sei se ele tem condições de uma recuperação. Supermercado e hipermercado. Olha o traço, gente, em 2 anos. Não houve início de pandemia, o mercado continuou vendendo e só disparou. Hoje, ele está com um volume muito maior do que ele tinha há 2 anos. Então, é aqui que é o perigo para o ramo supermercadista, e eles já estão apontando queda. Olha aqui, de março para abril, eles já vinham em queda e o móveis crescendo, porque o gasto estava exagerado. Combustíveis e lubrificantes. Teve uma queda considerável, mas ele já se recuperou, ele já está no patamar, então não é ele que vai roubar a venda do móveis, porque ele já roubou o que tinha que roubar. Material de construção está bem acima, olha como ele aumentou a diferença do que tinha de móveis. Então, se o móvel recuperou bem e estabilizou, material de construção está muito acelerado em relação ao que ele tinha. Veículo, motocicleta também está se recuperando próximo daquilo que havia. Outros artigos mantendo a mesma média. Tecido, vestuário e calçado
que vinha num patamar melhor que o móveis, caiu e ainda continua muito baixo. Esses picos são os finais de ano, presente, que é onde se vende muita confecção e calçado. Mas esse é um ramo que vai roubar, sim, roubar a venda de volta. Ele vai querer a fatia da pizza dele de volta, porque ele perdeu bastante. Mas nós estamos vendo, através desse gráfico que eu estou apresentando para vocês, que o móvel não tem muito mais o que perder da fatia da pizza. Tem outros ramos da atividade que tendem a perder um pouquinho mais. Turismo também perdeu, e perdeu muito. Ele vai tentar retornar o máximo do que ele puder. Serviços, que a gente ouve que serviço perdeu, tem que voltar, não. Serviços perdeu, mas já voltou. A parcela que é de serviços, e é muito grande na economia, o PIB de serviços na economia, ela já retomou. Mas como já retomou? Com o restaurante fechado? Pois é, mas nós tivemos muitos outros serviços que cresceram. A prestação de serviço de reforma de uma casa, muitos concertos, isso está em alta. Então, no final das contas, o dinheiro que foi para esses serviços acabou compensando, de certa forma, outros. Então, essa área do mercado hoje está bem servida. Tá, então, se eu for fazer um comparativo hoje com os ramos que mais cresceram e os ramos que mais caíram no mercado, o que eu vou ter de resultado? Bom, o material de construção cresceu 42%, isso comparando o que ele tinha, então ele já entrou mais forte e cresceu mais ainda, e ele pesa no orçamento da família 4 pontos percentuais mais ou menos, isso é algo aproximado, ele pesa bastante, não é só material de construção, o que está vendo de imóveis também. Farmacêutico, que já tinha crescido muito, olha como tinha crescido o mercado farmacêutico no Brasil de 2014 para cá, ele entrou com 145 pontos e ainda cresceu mais 23,8. Supermercado entrou com 127, cresceu mais 23. Eletrodoméstico entrou com 83, cresceu 21. Outros artigos, na média, o comércio veio com 109,9, 10% acima do que 2014, mas já cresceu 17,5. Então, o comércio varejista ampliado, tudo que é vendido no comércio hoje, em relação a um ano atrás, de abril para abril, o Brasil está comparando esse volume todo em comércio varejista, ainda cresceu 17,5. Móveis cresceu 14. Então, se hoje nós estamos assustados que cresceu muito do móvel, ele ainda cresceu menos do que a própria média. E ele entrou muito baixo. Nós tínhamos perdido. Olha, de 2014 para 2019, o mercado de imóveis caiu de 100 para 76,8. Nós havíamos perdido participação para esses outros ramos da atividade. Então, o móvel cresceu muito e agora pode perder parte? Não. Material de construção cresceu muito e pode perder parte. Móveis está recuperando um pouco do que já tinha perdido. E isso, como perspectiva futura, é muito boa. Combustíveis cresceu, tem as que perderam. Alguns materiais aqui de escritório, informática, comunicação, caiu. Não acredito que deva subir muito. Tecido vestuário, que teve uma queda de 21%, como nós falamos, e essa sim, caiu e caiu bastante, também entrou baixo. Ela deve morder uma boa fatia do mercado e ela responde com 3,4%. Então ela caiu 21%, mas sozinho, tecido, vestuário e calçado, se vende mais no Brasil do que móveis e eletrodoméstico junto. Turismo, o setor de turismo como todo caiu 44 pontos percentuais, o de serviço cresceu 1,6. Então, essa daqui é a ciranda que vai fazer com que o dinheiro vá de um ponto para o outro. Como nós podemos fazer para comparar esse volume daquilo que nós temos hoje? Bom, o móveis do Brasil, a venda de móveis já atingiu o que nós tínhamos de 2019. Após agosto de 2021, ele deve se manter. Junho e julho ainda deve sentir um pouquinho. Eu coloco aqui como estável. Então, dinheiro no mercado vai ter, mas a parcela que é destinada para móveis, no mínimo, ela vai ter estabilidade. Tá, e se eu for comparar esse volume atual, como estão as vendas do Brasil? No Brasil e lá fora. O crescimento da receita de venda, de geral, pela Cielo, comparado com o ano passado, nós percebemos até uma certa queda. Se eu for fazer por setor, vai dar a informação que a gente já tem. Destaque de aceleração para papelaria, posto de combustível, bares, restaurantes, turismo já começa a mostrar crescimento, e os que desaceleraram, móveis e eletro. Mas agora, quando você ouvir que desacelerou móveis e eletro, você vai lembrar daquele gráfico que eu mostrei, que ele desacelerou, mas ele já vem no patamar ainda bom, ainda positivo,
Quem está acelerando porque estava muito ruim. Então, quando você cresce, quando você perde um pouquinho do que cresceu bastante, é bom. Quando você está começando a recuperar o que você perdeu bastante, é outra situação. Comparando com o móvel, e isso deixa muito claro. O móvel desacelerou. Desacelerou, gente, mas olha o crescimento mês a mês do móvel ano passado. 49%, 50%, 60%, 70%. Tivemos em abril desse ano, não dá para comparar abril e maio, porque ano passado foi muito complicado, mas se eu for comparar até fevereiro, de fevereiro para fevereiro, o móveis tinha crescido 60%, enquanto o mercado da Cielo estava caindo em 5,9%. Então o mercado cresceu muito. Lércio, mas teve inflação? Teve sim, mas podemos tirar aqui 40%, 35%. Então nós temos 20%, 25% de crescimento real do móveis. O móveis desacelerou. Isso, ele desacelerou. Ele talvez não consiga continuar mantendo 25% real sobre 25% real, mais 40% de inflação. É dinheiro para caramba. Aqui nós temos a evolução de faturamento, é um dado da AD, dessa vez eu não utilizei muitos dados da AD, faturamento semana a semana esse ano da indústria de imóveis. Então, se você for pegar, por exemplo, aqui, ó, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, é tradicional da indústria de imóveis, primeira semana fatura menos, depois as outras duas aceleram, e na última semana sai correndo feito um doido para faturar. Nós percebemos que o volume aqui, ó, ele vem se mantendo. Realmente, junho deu uma diminuída, mas não é uma crise que fala o mercado está parado. Não, o móvel continua mantendo uma boa faixa. E lá fora, como é que está a venda lá fora? Por que eu me preocupo com a venda lá fora? Eles estão acelerados em vacinação. Então, o que eles têm lá hoje é o que o Brasil deve ter daqui a 2, 3 meses. Pensando em vacinação, pensando em como o ser humano vai destinar a parcela do bolso. A venda no varejo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado, em maio, com os gastos voltando para o serviço em vez de bens. É igual do Brasil, mas ela caiu nesse patamar, gente. Supermercado vendeu um monte, então é natural que ele possa até cair um pouco. Agora, mais da metade dos adultos norte-americanos foram totalmente vacinados, aumentando a demanda por viagem aérea, acomodação em hotel, jantares, entretenimentos. Então, essa parcela do dinheiro do bolso vai aumentar, vai retornar de algum. Eu, particularmente, acredito que não vai ser muito do que ele vai tirar do móveis, porque o móveis já chegou no patamar que ele tinha. Gasto com bem de consumo estão começando a moderar, enquanto os serviços ganham mais destaque. Eu achei essa matéria mais honesta, porque ela não está falando em moderar, está entrando numa coisa mais dentro da realidade. Venda no varejo lá nos Estados Unidos de móveis caíram em maio, eletrônico também, material de construção também registrou queda. Pois bem, se nós formos olhar móveis e eletro, estamos no mesmo nível de crescimento, aquilo que nós mordemos da fatia do outro. Material de construção, não, ele mordeu muito mais. Então, é muito mais fácil o material de construção perder um pouco mais de força do que móveis e eletrodomésticos. Ele mordeu uma fatia maior, pode ser que devolva essa fatia para serviço e para turismo do que os móveis. Venda em restaurante aumentou 1,8%, loja de roupa recuperou 3%. Gente, é exatamente como no Brasil. Eu mostro os Estados Unidos por isso. Está aumentando venda de restaurante, está aumentando venda de roupa. Aumentou tudo. Parou de comprar móveis, parou de construir e dobrou a venda. Não, 1,8%, 3%, vem se recuperando. A tendência é que tudo volte ao normal, aquela participação que nós tínhamos. Aqui uma matéria americana também sobre o gasto com material de construção. Por que a preocupação com material de construção? Quem constrói, quem reforma, troca os móveis. E esse gasto com material de construção, olha de 2015, já nos Estados Unidos, até agora, só vem crescendo. Durante a crise deu uma freadinha, já retomou o mesmo ritmo. Então, está se gastando muito com construção. Essa outra matéria aqui, pensando em Europa, o volume total de vendas na União Europeia é agora igual a 99% do volume alcançado em fevereiro de 2020, antes da Covid. Dados de junho, é matéria fresquinha que eu peguei para vocês. Ou seja, na Europa, a venda a varejo está se vendendo o que vendia antes da pandemia.
Nos Estados Unidos, o que vendia antes da pandemia. No Brasil, também está se vendendo. Está muito próximo. A economia já chegou no seu total de consumo muito parecido. Ainda tem bolsos diferentes. Tem ramos que sentiram mais ou menos. E isso que vai ter a estabilidade. Tá, Laércio, vamos falar mais de imóveis? Essa é uma matéria do dia 10 de junho também, onde se levanta informações aqui das principais fábricas de imóveis do mundo, estão citadas aqui indústrias, as maiores do mundo, na América do Norte e Europa, e o que eles têm a dizer para nós, a nível mundial. O tamanho do mercado global de imóveis deverá mostrar um enorme crescimento durante o período de previsão, devido ao aumento da demanda por diferentes tipos de imóveis, dos setores residencial e comercial. Países em todo o mundo estão vendo um aumento constante na atividade da construção. Voltando, aquele gráfico lá atrás que diz que a construção está muito forte, é o que justifica o mundo achar que vai se vender muito imóveis, vai ter que imobiliar. Aqui não muda muito. Então, qual que é o volume esperado? Vamos aqui para mais um ponto, então, de conclusão. A tendência é de crescimento no volume natural ao segundo semestre. Se nós já conseguimos vender no primeiro semestre imóveis, se nós já estamos no patamar do que nós tínhamos no passado, ou seja, não mordemos tanto mais do que de outros, a tendência é que ele cresça naturalmente. Mais dinheiro circulando, mesmo que a economia vá para turismo, vá para restaurantes, ainda vai sobrar dinheiro para o imóvel. Eu classifico como positivo. Mas vamos a mais um outro ponto. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você estar vendendo. O brasileiro quer comprar? Desejo de compra. O varejo da construção, de novo falando de construção, mesmo com a pandemia, está crescendo em 2021, espera-se que seja entre 1% e 5%, mas ano passado foi 11% em relação a 2019. Real. Se cresceu material de construção, vai crescer também os móveis. Mas esse crescer a venda não vai ser igual para todo mundo. A Ana Marco fez, da material de construção, ela fez aqui uma enquete mostrando o quanto cresceu ou não no mês de maio para cada um. Então, nós temos lá na economia reportagem dizendo que maio caiu material de construção. Vamos lá, em relação a maio, caiu. Bom, em abril, 30% das lojas de material de construção diziam que tinha tido alta na venda, em maio, 31%. 25 falava em queda, agora 18, estabilidade 45, 51. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Mesmo material de construção, que vem crescendo forte e há muito tempo, olha lá, 31% das empresas cresceram, 18% caíram. Eles não estão no mesmo mercado? O que justifica uma empresa crescer e a outra cair? Gente, nós voltamos ao normal. É o novo normal? Eu não sei, eu só digo para vocês que é o normal. É as pessoas gastando dinheiro e vivendo a sua vida, tendo a sua renda e vivendo a sua vida. É um mercado onde tem muita gente produzindo, muita gente vendendo e há uma concorrência natural. Então, em qualquer mercado, o que nós temos agora é concorrência. Tem que tirar da cabeça, virar a chavinha de que aquela venda maluca que nós tivemos no segundo semestre, realmente ela não existe. Agora, o que nós temos é a briga pelo mercado. Outra matéria. Varejistas da Europa e dos Estados Unidos lançam coleção mais colorida. Aqui estamos falando em moda e varejo. Não estou trocando de assunto, não. O racional é que, com a vacina, há uma clara esperança da retomada dos eventos de primavera-verão. Isso, o que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Outros setores, setor têxtil, lá fora, que já teve uma mudança de comportamento por conta de vacinação, estão preocupados, estão se mexendo. O ramo aqui de confecções não está parado esperando que agora vão devolver o consumo. Não, eles estão acompanhando o que o consumidor quer, o que o consumidor tem buscado para poder pegar a fatia dele de volta. Não vamos sair incólumes dessa pandemia. O modo de consumir foi para sempre impactado. Nunca foi tão importante conhecer o próprio cliente e suas múltiplas facetas. E é bem isso. Você conhece o seu cliente? Você viu aquela diferença de renda de um estado para o outro? Você vende igual? O que você vai fazer para ter a sua parcela? Não é a parcela de imóveis. Eu estou falando a parcela da sua indústria, da sua loja, dos seus clientes, você representante. É essa participação. Nós temos 1,4. Nós mercado como um todos.
e vimos que isso, 4 bilhões de venda consumidor, é grana pra caramba todo mês. E como você vai fazer para ter a tua briga aqui dentro? Que atrativo você vai ter para que essa sua parcela do 1,4 venha para o seu bolso? Bom, desejo de compra, o que nós concluímos? Que o consumidor irá mobiliar imóveis. Se a parte de construção está acelerada, móveis também. Mas nós precisamos incentivá-lo. Classifico o quarto ponto como positivo, então. Por quê? Porque nós temos potencial no consumo, o dinheiro está indo para o móveis e deve se manter. Comparado ao volume atual, nós devemos até ter crescimento, nós não estamos com um volume tão maior, que tende a cair, pelo contrário. O desejo de compra é de imobiliar. Sim, ele vai ter que imobiliar. Com isso, expectativa do mobiliário para o segundo semestre. Mais algumas informações, eu coloquei no Drops essa semana, uma informação sobre o sistema de crédito. O que é uma informação sobre o sistema de crédito? Quanto de dinheiro as pessoas e empresas emprestaram? Nós percebemos que havia uma estabilidade antes da pandemia, após março isso cresceu e cresceu muito. Tá? Esse dinheiro aqui significa que as pessoas estão endividadas. Não necessariamente. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. Subindo os juros, as pessoas vão gastar mais, isso não é muito legal. Essa dívida pode levar, sim, a uma inadimplência futura. Vamos ficar atentos a essa inadimplência, as pessoas podem querer comprar. Mas também significa que tem dinheiro girando para produzir dinheiro. Por quê? Porque o faturamento já voltou. E a contrapartida das dívidas? Estamos endividados? Não. Esse é o consolidado do fundo de investimento, do que nós temos de fundos de investimentos aplicados no Brasil, de 2002 até agora. Gente, está crescendo e tem muito dinheiro no fundo de investimento. Mesmo em 2021, ele continua crescendo. É dinheiro aplicado. Fundo de investimento é coisa para rico. Vamos para a poupança? Poupança não é coisa de rico. E olha a quantidade de dinheiro aplicado ano passado em poupança. Foi uma das maiores e o saldo final continua alto. Caiu um pouco esse ano, precisaram sacar, mas isso mostra que tem dinheiro guardado. O consumidor comprou, muito guardou. Mais uma prova disso, inadimplência. Nós percebemos que a inadimplência até agora não disparou. Então, se as pessoas tivessem se endividado, tivessem causado problemas muito sérios na economia, a inadimplência era uma das primeiras a aparecer e não apareceu. O que eu digo com isso? Existe dinheiro, sim, existe dinheiro guardado dentro do mercado. Um bônus aqui para você: consumo de vingança ou consumo de indulgência. Então, nós estamos falando, o ser humano, não é brasileiro não, o ser humano, ele vai querer comprar mais? Esses dois pontos, nós sabemos que existe, mas nós não sabemos ainda como vai funcionar para os próximos meses, para o próximo ano. Nós só temos uma certeza, ele vai existir. Peguei duas matérias aqui antigas, matérias de um ano já, falando sobre consumo de vingança. O que é isso? O que é e como ele pode ajudar? Durante essa quarentena, quantas vezes você disse a você mesmo ou alguém, quando tudo isso acabar, eu vou... Então, sabe por que acontece? Porque sempre achamos que merecemos uma recompensa quando nos esforçamos para algo. Isso é humano. Nesse caso, passar por uma pandemia sem precedentes e, por enquanto, sem data para acabar. Falavam isso em junho de 2020. Nós sabemos que demora mesmo. E o consumo de indulgência? Mais ou menos a mesma coisa. Pequenas indulgências poderão marcar a recuperação pós-Covid. Isso significa que as pessoas querem se dar pequenos presentes. Elas querem, de alguma forma, presentear elas, dar uma retribuição por tanto tempo de esforço. Então, nós analisamos até agora que há dinheiro na economia, tem dinheiro guardado, a renda continua a mesma, há um desemprego, não é nada tão absurdo como nós tivemos no passado, e a tendência é diminuir. Soma-se a isso todo o dinheiro que o governo vai investir, vai se aproximando aí, meio que se inaugurando uma corrida eleitoral, e isso faz com que estados, município, federal, todos tentem gastar, mostrar para a população que eles estão do nosso lado, e com isso joga dinheiro na economia. Então, para o segundo semestre, eu concluo, essa é a minha visão, de que nós temos aqui um cenário positivo, de que imóveis vai se vender. Aqui está meu contato, e-mail laerscomar@gmail.com.
O telefone também, o WhatsApp, você pode passar o seu contato, a sua pergunta, a sua contribuição. Mas eu queria aqui convidar vocês a fazer um pouco mais do que apenas enviar um contato. Se o meu amigo Carlos Bessa me permite, um ponto muito importante. O mercado não vai ser fácil. Você vai ter que brigar por ele. Mas é aí que as empresas vão ter que fazer a diferença, os profissionais também. Você que é gestor, você que é diretor de indústria, procure os profissionais que existem no mercado que podem te ajudar a isso. Não tente fazer tudo sozinho. Não há por que fazer sozinho. Design de produto. Vamos fazer com que o móvel brasileiro seja algo realmente importante para o brasileiro. Se ele vê um carro muito lindo, um celular muito lindo, ele vai destinar o dinheiro dele para aquilo. Aquela viagem que ele queria fazer há muito tempo, ele vai destinar, porque ela é atrativa. E quando ele entra dentro de uma loja, ele vai ver o quê? O mesmo móvel que ele tem em casa. Cuidado para você não baratear preço. Tivemos uma inflação muito alta dos móveis? Sim. Não caia na tentação de fazer o teu móvel um móvel lixo, um móvel barato. Porque móvel barato não desperta desejo de consumo. E é onde nós chegamos. Gente, nós temos muito design. Design não custa tão caro. Ele não custa caro, na verdade. Muitas vezes o design te ajuda a diminuir valor agregado no móvel, faz com que pareça algo até melhor do que ele realmente é. E nós temos muitos profissionais, muitas agências, nós temos muitas escolas, muitas faculdades que trabalham com design de interior, gente de arquitetura, muitas áreas que possam te ajudar. Sebrae, busque informações. O próprio setor moveleiro consegue te ajudar nisso. Se você pedir informações, ele vai poder te passar a lista de parceiros que ele tem dentro dessa área. Não só a parte de design, como dentro da empresa. Você está olhando para a redução de custos, para aquilo que você precisa. Reduzir custo não é passar facão em despesa. É você olhar o que realmente não importa e investir naquilo que importa. Em equipamento moderno, em novas formas de você produzir melhor, mais com menos. Essa dificuldade nós vamos ter, mas isso é positivo. É só assim que nós vamos conseguir fazer o mercado crescer. Algumas empresas no final do ano vão ter crescido o faturamento, eu tenho certeza, algumas não vão. Qual é a tua escolha? O que você vai escolher para você? Você vai fazer o teu destino ou vai ficar esperando que o mercado faça? Eu queria convidar vocês a mandar para esse e-mail ou para o WhatsApp, gravar a tua opinião. Grava um vídeo, igual o pessoal de televisão faz, um vídeo na horizontal, com 30 segundos, dizendo, eu sou fulano de tal empresa, trabalho em tal área, e eu acredito sim que o mercado vai melhorar por isso. Olha, eu acho que não, nós vamos passar uma dificuldade. Dá a sua opinião. Você é representante comercial, supervisor, você que é da área comercial, você que é da área administrativa, grava o seu, faça o seu vídeo, manda para nós e nós vamos divulgando isso em pequenos grupos no mercado. Eu acho que conversando a gente sempre consegue uma troca de informações. Hoje eu tenho a oportunidade de poder conversar com muita gente do mercado, e isso, gente, é muito rico. Você entende, você vê pessoas pensando de várias formas. Só que quando você junta essas formas todas, a nossa conclusão é muito melhor. Você erra muito menos. Se você também gostou desse material, desse vídeo, escreva aqui no YouTube, preencha embaixo, coloque o que você achou, dê a sua opinião. É muito importante para nós sabermos que estamos sendo ouvidos, que concordam ou não concordam. Se acham que falou, olha, eu acho que é isso mesmo, eu concordo, ótimo, está validando. Eu acho que não é bem isso que você viu, não sou o dono da verdade. Estamos aqui em junho fazendo essa apresentação e vamos esperar até dezembro. Vamos utilizar esse finalzinho aqui, Bessa, do vídeo, para fazer uma emenda já. E lá em dezembro a gente pega esse finalzinho do vídeo e faz uma avaliação e vê se realmente o Móveis vendeu ou não vendeu. Pode ser que eu mordo da língua. Você, o que você acha? Muito obrigado, Bessa. Eu que agradeço, Laércio, essa sua brilhante contribuição para a plataforma de conteúdo do setor moveleiro, não só nessa sua apresentação, que é uma matéria-prima assim, indispensável para qualquer empresa ou para qualquer gestor que está planejando ou que precisa se planejar, né? Ter conhecimento dessas informações, que são assim muito orientadoras e muito claras para definição e demarcação de cenários, né? Mas também pela sua contribuição semanal no Drops de Informação, que a gente publica
tanto no YouTube como na plataforma Instagram, né, @setormoveleiro, que é, com certeza, o grande sucesso da plataforma de audiência nesse momento. É muito merecido pela sua competência, pela sua dedicação. Eu que te conheço, eu sei que você, quando pega algo para fazer, não pega para fazer mais ou menos, e isso está mais do que claro nessa sua nova proposta, nessa nova fase sua, que é da AD, a quem eu desejo o maior sucesso, e tanto para a empresa como para você. E o nosso trabalho ele é possível porque a gente tem o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Sarlac, da FGVTN, da Eucatex, da Capsberg, Movelpar, Formobile, Real e Colchões Castor. Então, Laércio, você pode se despedir então do nosso público, que a gente está encerrando mais essa transmissão. Muito obrigado, Bessa. Convido a todos vocês que vêm acompanhando ou não, se inscrevam no canal do Setor Moveleiro. Toda semana a gente coloca um videozinho ali de 3 a 10 minutos, fazendo uma pequena avaliação econômica, com tudo isso que a gente ouve, com tudo isso que a gente vê. Volto a agradecer a todos que me apoiam na AD, as indústrias que fazem parte da AD. É vocês que me dão condição de poder estudar o mercado, olhar o mercado e devolver informações, que eu acho que é o que eu posso fazer e ajudar para o setor como um todo. Em breve nós teremos várias outras indústrias entrando dentro da plataforma. Se você ainda não conhece, entre em contato com a gente e participe também. Muito obrigado, Bessa. Muito obrigado a todos vocês. E espero o comentário de vocês e o compartilhamento desse webinar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo evento.